Olá, eu sou Vanderly, sou da Brebotos Manualidades e hoje eu vim trazer para vocês a confecção de uma caixinha em cartonagem rápida e simples. Vamos utilizar a técnica do vinco, que consiste nas partes da caixa, seja o fundo, seja a tampa, inteira, tanto o papelão, que é o nosso estruturador, como a forração, que é papel. Então, vamos à lista de material. Papelão cinza, que vamos utilizar para essa nossa caixinha 1.8. E temos em várias gramaturas esse papelão, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2. Então, quanto maior for a nossa caixinha, maior tem que ser a gramatura do nosso papelão, para que tenha uma estrutura boa. A nossa caixinha, ela é pequena, ela mede 10 por 10 de base, então, estamos utilizando aqui o papelão 1.8. Então, papelão, estilete, a nossa base, que além de dar vida útil ao nosso estilete, nos ajuda também com todas as marcações. Agulhão, grafite, tesoura, régua, espátula de plástico, que essa a gente encontra em loja de material de construção, pode ser substituído por cartão de crédito velho, usado, dobradeira, pincel, régua para cartonagem, que essa também tem 8 milímetros de largura, rolinho, cola, sim, isso não é ketchup, é cola, é porque eu compro aquele que vem 5 quilos, aí distribuo assim que fica melhor para usar. E a nossa velha e boa fita crepe. Então, vamos à confecção da nossa caixinha. De um papel, para que a gente faça o gabarito, digamos, da nossa caixinha. A gente faz direto no papelão. Porém, eu vou fazer no papel para que fique mais fácil de vocês visualizarem. Quando eu digo a vocês que a régua de patchwork é uma régua que nos facilita muito a vida, então, para quem pretende fazer cartonagem, uma base de corte, réguas de patchwork, eu tenho várias, em vários tamanhos, em várias larguras, elas nos ajudam demais. Mas a gente pode também se utilizar de régua comum, né? Mas aí, pra gente ganhar tempo, vamos à nossa estrutura da nossa caixinha. Primeiro, o que é que eu quero colocar aqui dentro? Então, se eu já tenho algo determinado para colocar dentro da minha caixinha, eu tenho que determinar primeiro a minha base. Então, aqui eu vou colocar algo que tenha como de base 10 por 10 e definir a altura também, que neste caso eu fiz uma altura de 4 centímetros. Então, quando eu penso que minha caixinha é quadrada, poderia ser retangular. Mas aí, como eu sei que a minha extra, que eu estou fazendo 10 por 10, no caso, 10 de base e 4 de lateral, dá um total de 8. Então, eu vou lá e corto meu papelão de 18 por 18, porque minha caixa é quadrada. Então, se eu já cortei, porque eu sei que as minhas laterais são de 4 de largura, e aqui a minha régua me ajuda, porque já tem os quadradinhos dos centímetros. Eu só faz de conta que o meu lápis é o meu estilete. Então, eu vou e dou esses vincos. Quando a gente vai trabalhar com essa técnica do vinco, a gente tem que saber qual é a espessura do nosso papelão. No caso, a gramatura desse que eu estou usando aqui, ele é 1.8, então, ele tem 2 milímetros de largura. Então, sabendo disso,
e eu vou fazer uma caixa quadrada, então não importa os lados que eu vou fazer isso, eu vou e aumento aqui nessas duas laterais 2 milímetros, aqui e aqui. No outro lado paralelo, a mesma coisa, 2 milímetros aqui e 2 milímetros aqui. Então, eu faço isso no meu papelão. O que eu me utilizei do lápis, vocês vão se utilizar do estilete. Então, a gente vai e elimina esses 4 quadrados que ficam aqui nessas bordas. Então, nossa base tem 10 por 10 e as nossas laterais 4 centímetros. Para essa caixinha que vamos fazer. Então, vamos para o papelão. Meu papelão já está aqui, vincado. Então, para vocês entenderem, eu fiz os vincos desse lado, do outro e aqui. Então, vocês... Aqui eu não passei direto, foi só ali para vocês entenderem, porque o vinco é só nessa base da caixinha. Então, eu tinha que no desenho fazer para vocês entenderem, porém, o vinco só será nessa parte de fora e nessa daqui, né? Aí, aqui eu vou seguir vinco formando esse quadrado. Então, aqui está a nossa base pronta. Esse vincado, com essa gramatura de papel, de papelão, eu dou no máximo 3 passadas, sem fazer muita força, simplesmente para dar um vinco e não separar as partes, porque ela vai ficar assim, ó, dobrando assim. E essa diferença que fizemos na lateral, de duas das laterais da caixinha, em 2 milímetros, é justamente a gramatura, a largura do nosso papelão. Então, para que fique uma emenda bonita, que essa paredinha dessa lateral bata na outra e fica um acabamento perfeito, a gente dá esse aumento de acordo com a gramatura do nosso papelão. Senão, ia ficar assim e ficaria uma quina feia, né? Então, a gente faz esse maiorzinho para ficar assim. Então, agora, vamos à forração da nossa peça. Aqui, eu protejo a minha base com um bloco de papel, para não sujá-la de cola. Vou colocar uma colinha aqui e vamos com o agulhão. Neste caso, dessa peça, é simplesmente para não estar sujando a mão de cola. Então, ele serve de apoio para mim, para isso. E vamos colocar o papel. Vou colar o papel para falarmos sobre ele. Do lado colocamos cola. Lembrem-se que é do lado vinco, onde ficam os cortes, é a parte externa da nossa caixa. Primeiro, para montar a nossa forração, a gente põe cola pelo lado de dentro. Vamos falar agora um pouquinho do papel. Venho com a espátula, aliso sempre de dentro para fora. E vamos falar agora um pouquinho do papel para cartonagem. A gente se utiliza sempre de papel com gramatura superior a 120. Por quê? Os papéis finos tendem, quando a gente passa cola, eles enrugarem. Então, eu sempre utilizo 120 ou 180. Mais do que isso, eu acho ruim se for uma caixa pequena. Teria que ser uma caixa muito grande para usar mais do que 180. Mas eu basicamente só uso 120 e o 180, que pode ser tecidos, ó, pode ser, porque também a gente faz isso em tecido, que pode ser papel liso, papel estampado. Esses aqui
eu estampei aqui, eu imprimi aqui no ateliê. São papéis de gramatura 120 e são impressos apenas de um lado. Não tinha necessidade de ser dos dois. Então, vamos agora aos nossos cortes. Com o nosso estilete bem afiadinho, o que é que vamos fazer? Poderia ser com a régua. Caso eu não tenha uma régua de cartonagem, eu faria uma marcaçãozinha de 8 milímetros a 1 centímetro, aqui não importa, né? E vinha, passava um risco, vinha com o meu estilete e cortava. Mas como eu tenho a reguinha, que é um facilitador, o que é que vamos fazer? Sempre do lado que não teve o aumento da nossa gramatura, vamos fazer esses dois aumentos. Então, eu venho aqui e corto rente. A rente e a régua. Venho do outro lado, faço a mesma coisa. No outro lado do paralelo, também. Vocês vão entender para que é quando estivermos colando a nossa caixinha. E agora, eu passo na outra lateral que teve aumento, rente ao papel, eu vou cortar todas as laterais. Então, ficará desse modo. Sujou um pouquinho aqui da mesa. Então, vamos à montagem da nossa caixa, literalmente dita, né? Então, o que é que a gente faz? Dobra as partes, né? Então, vamos agora passar a cola. Nessas partes, a gente dá uma dobradinha assim, para facilitar, porque essa abinha é o que vai dar também a sustentação à nossa caixa. Então, eu venho aqui, um frasquinho de cola menor, passo uma colinha de um lado e do outro. Observem que a gente tem que também passar a cola nas paredes da nossa caixinha. Depois aqui tá quente, a cola tá secando bem rápido. No papel e nas laterais do papelão também. Então, a gente vai, desce a aba, a lateral da nossa caixinha, e a gente vem e põe uma fitinha crepe para ajudar a colar mais rapidamente. E aqui a gente vem e reforça essa abinha que deixamos aqui com cola, com a nossa dobradeira. Vamos fazer o outro lado. A gente passa uma colinha, espalha com o pincel. Também aqui no papelão, mesma coisa do outro lado. Tá muito seco hoje o dia. E fechamos a outra nossa lateral. Alinha bem, né, com papelão. Fitinha adesiva para ajudar, fitinha crepe. Então, a nossa parte externa do nosso fundo, o fundo da nossa caixinha, está pronto. Vamos agora à forração externa. Para a forração externa do fundo da nossa caixinha, eu tenho um papel aqui já cortado na medida que eu vou utilizar.
esse papel tá 21 por 21. Então, pra eu centralizar essa caixinha aqui e nenhuma das laterais ficar faltando ou sobrando, eu faço esse gabarito aqui levemente, só para eu ter uma ideia onde eu vou colar a minha caixinha. Eu sei que ela tem 10 por 10, né? Então, aqui, a metade é 5. Vejam como a régua de patchwork nos facilita a vida. Essa régua tem 5 centímetros de largura. Isso aqui é só para eu saber quando porque muitas vezes na produção a gente tem que fazer esse processo de adiantar todo o material. Então, se eu tenho um papel industrial, por exemplo, que cabe várias folhas em tamanho A4, então eu já vou ter que cortar, justamente para não ter perca, já o tamanho do papel que eu vou utilizar. Então, nesse caso, esse aqui já tá com a sobra que eu vou precisar. Fiz esse quadrado só pra gente ter uma ideia. Então, agora eu vou colar o fundo da nossa caixinha aqui. Centralizo aqui, ó, em cima do risco que eu fiz. E agora, vamos aos cortes. Passo a espátula primeiro para alisar sempre de dentro para fora. A estrutura do papel tá inteira também, tá vendo? Mas precisa de corte. Então, o que é que eu faço? Eu pego minha régua, em uma das laterais, eu venho e corto, encostei com a régua, eu venho aqui e dou meu corte. A gente encosta a régua toda para que fique bem quadradinho, né? Aí venho, vou fazer isso no outro lado paralelo. E nesse lado aqui que sobrou, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 centímetro, a minha régua de patchwork, que me ajuda muito nisso, eu vou botar meio centímetro pra fora. Se eu pegasse uma régua comum, eu ia marcar 1 centímetro aqui, pontinho, né? Tá. Vinha com a minha régua, encostava e passava o meu estilete. No outro lado do paralelo, eu faço a mesma coisa. 1 centímetro pra lá. Encosto sempre a minha régua aqui, para que fique um corte bem reto e preciso. O outro lado a mesma coisa, 1 centímetro pra fora. E corto meu papel. Ficando desse modo. Então, na parte interna, essas abinhas ficaram aparecendo, mas na parte externa, elas não podem aparecer. Então, neste caso, eu vou colar primeiro as partes que tem as sobras. Mas antes, temos que tirar as nossas fitas crepe. Se fosse uma forração em tecido, não, a gente deixava. Até porque a gente estaria fazendo essa forração externa usando papel cartão. Mas no caso do papel, eu poderia até deixar, até porque eu não tô usando uma gramatura tão fina de papel. Mas, nesse caso, a gente tira, fica um acabamento melhor. Esse lado. Espalhar aqui a cola. Já secou, tá vendo? Muito quente tá hoje aqui em Caruaru. A cola extra, ela é uma cola mais grossinha.
Então, ela também seca mais rápido. Pra a cartonagem, isso é ótimo. Além de colar rápido, a estrutura fica melhor também da nossa peça. Então, a gente vem com a espátula e alisando de baixo pra cima. Vamos para o outro lado. Agora, com o nosso pincel, a gente vem, ó, não pode, tem que passar bem para que fique bem colada, para não ficar aspecto de enrugado. Então, agora vamos colar. Antes de colar, a gente dá um acabamentozinho aqui, para que o papel possa entrar na caixa. Sem problema, a gente faz uma abinha assim, nas 4 pontas do nosso papel. Outro lado a mesma coisa. Eu faço isso bem na quina do papelão. Agora, vamos passar a cola. E agora, vamos fechar a lateral da nossa caixinha, os dois lados que estão faltando. Observem que eu sempre passo o rolinho de dentro pra fora, justamente para não sujar a lateral do nosso trabalho. Agora, vamos fazer o nosso colar essa estrutura para dentro. Vamos primeiro a essa parte, porque a gente ainda vai dar um cortezinho leve, mas vai aqui nessa que já foi cortada. Esse lado que sobrou o nosso da outra lateral da nossa caixinha, a gente vem com a tesoura, dá uma leve inclinadinha, para que ele entre aqui mais acabadinho. E passamos cola aqui também. E assim, estamos com o fundo da nossa caixa pronto. Rápido, eu tô fazendo devagar aqui, que é pra vocês perceberem, mas a gente faz isso super rápido. Então, esse aqui é a base, o fundo da nossa caixa.
vamos elaborar a tampa. Para que a tampa entre assim, tranquilamente, encaixe direitinho, sem que fique sambando, a gente faz o quê? Na nossa base de fundo, a gente fez uma base de 10 por 10. Mas o nosso papelão aqui usado, ele tem 2 milímetros de largura. Então, aqui ficará num total de 10,4, não é isso? Então, a gente vai dar uma sobra de mais 3 milímetros na nossa tampa. Então, a nossa base de tampa será 10,7 por 10,7. Isso aqui na tampa. 10 por 10 é o nosso fundo da caixa, né? A parte de baixo da caixa. E 7 por 7, a nossa tampa. As laterais desta minha caixa, eu defini elas com 2 centímetros de largura. Então, a minha base será 7 por 7, aliás, 10,7, um quadrado, 10,7, mais as laterais de 2 centímetros. E a gente faz o mesmo procedimento. Aumenta em uma das laterais 2 milímetros em cada lado, recorta essas sobras, faz os vincos. E a nossa tampinha fica assim, mesma coisa. O quadrado e as laterais soltas. E a nossa tampa é praticamente igual ao nosso fundo. O que varia só é o que seria essa lateral, né? Que eu poderia fazer maior, essa aqui eu fiz de 2, mas poderia ser de 3, de 3,5. Não de 4, porque aí fica ruim pra gente abrir a caixa. Mas aqui eu poderia até deixar meio centímetro de diferença da minha lateral da parte de baixo da minha lateral da parte de cima da tampa, né? Mas aqui eu optei fazer por 2 centímetros. E a montagem é basicamente a mesma coisa. Eu vou fazer e vocês vão observar. Agora, vamos iniciar a forração da nossa tampa. Aqui eu tô utilizando um papel maior. Então, vamos lá. Do lado que não tem o vinco, é onde a gente cola a parte interna da nossa tampa. Tudo igual à parte de baixo, ao fundo da nossa caixa. O que muda aqui é só a diferença de tamanho da tampa para o fundo. Mas a montagem, a forração, é tudo igual.
para finalizarmos a nossa caixinha, vamos agora para o acabamento externo. Vamos retirar as fitas, né? Porque estamos fazendo forração em papel para não ficar marca na nossa peça. No fundo, a gente tava com o papel no tamanho certo da nossa peça, então eu fiz aquele esquema para que eu colocasse a caixinha no lugar certo, para não sobrar nem faltar nas laterais. Nesse caso aqui, a gente tá com o papel no tamanho suficiente, que não vai ser preciso fazer isso, então eu simplesmente vou passar cola. Nesse caso aqui, como vamos ter sobra, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobra aqui, pego uma régua, que essa régua vai ter justamente a medida que eu quero que fique pra dentro, e faço essa marcação para que fique todo o acabamento interno no mesmo tamanho. O fundo também poderia ser feito do mesmo jeito, se assim a gente tivesse papel sobrando. Agora eu venho com o estilete e corto esse excesso. E assim continuamos do mesmo jeito. A gente coloca a régua, primeiro a régua por fora, e a gente dá esse corte por dentro, de um lado e do outro. Outro lado a mesma coisa, vira no sentido paralelo, o corte dentro, e agora o outro corte. No lado oposto, a gente vai deixar 1 centímetro para fora e dar o nosso corte. Agora, vamos
dar o acabamento final, colocando as abinhas pra dentro. Primeiro, as que já estão cortadas, eu passo cola nas abinhas e também um pouquinho de cola aqui na espessura do meu papelão. Venho com a vincadeira, dobro. Nessa outra, a gente dá um leve caimento assim, tirando só um pouquinho para deixar na diagonal. E a mesma coisa, passamos cola. E nossa tampa está pronta. Como eu falei, é uma peça muito rápida de fazer, simples, e podemos usá-la para diversas oportunidades e datas comemorativas. Aqui tem um coelhinho, aqui pode ser algo pro Dia das Mães, pode ter um laço pronto, pode ter um laço com fitas, que a gente mesmo faz em casa, e as opções são muitas. Aumenta, diminui, e essa é a nossa técnica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.